nome do Senhor. Eu sou a pastora Carla Regina e você se encontra no Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Vamos orar? Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos gratos pela oportunidade de meditarmos acerca das Sagradas Escrituras. Fala conosco, ministra a nossa alma, fica à vontade no nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para vos deixar essa edição oficial, Novo Testamento, acerca do livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Nossa última live de edição oficial foi em Malaquias. Você pode encontrar toda essa série de mensagens, tanto no canal do YouTube, quanto aqui também no Instagram, nos Rios. E agora, inaugurando o Novo Testamento, eu quero vos convidar a meditar comigo nas Sagradas Escrituras. O cunho é devocional, muito mais do que teológico, e a proposta é passar em cada capítulo, extraindo dele o que pode ser para nós um aprendizado para este tempo. Eu já começo com você no capítulo número 1, você vai anotando aí, digite nos comentários, eu já quero fixar Evangelho segundo Mateus. Escreva aí, eu quero fixar para aqueles que entrarem a posteriori, poderem ter acesso aos capítulos que passaremos aqui de maneira muito objetiva, mas muito devocional, escolhendo aí uma ênfase para darmos e assim podemos ser ministrados, edificados através da palavra de Deus. Digite, por favor, Evangelho segundo Mateus, tá certo? Tudo por extenso. Evangelho segundo Mateus. Eu quero fixar aqui para aqueles que entrarem logo depois aí poderem ter acesso aonde nós estamos. Eu já quero te convidar para o primeiro capítulo desse relato do Evangelho. São 4 relatos do mesmo Evangelho. O Evangelho é de Jesus e nessa noite nós vamos aí meditar um pouquinho acerca do Evangelho segundo Mateus. Glória a Jesus por isso. Isso. Vamos lá? Nós falamos de Evangelho segundo Mateus, o destinatário principal, majoritário, são os judeus. A proposta de Mateus é provar a messiandade do Cristo, pegando muitos elementos do Antigo Testamento e comprovando-os aqui no Novo Testamento, como uma forma de fazê-los compreender que era ele, o Messias que haveria de vir. O capítulo começa no número 1, já com essa palavra-chave, identidade. A abertura é com genealogia, essa árvore genealógica, no verso 17, vai trazer 3 séries de 14 gerações. Esse é o resumo dessa genealogia, cuja proposta é comprovar a posteridade judaica. E aí se parte, a partir de Abraão, né, se parte Abraão, logo depois de Abraão, 14 gerações até Davi, de Davi, 14 gerações até a deportação babilônica e da deportação babilônica, 14 gerações até Jesus. Eu aprendo com isso que Jesus tem tudo cronometrado, a agenda dele é perfeita, Davi nasce no tempo certo, Abraão é chamado no tempo certo, a deportação acontece no tempo certo e comprova-se aqui o compromisso de Deus com essa identidade messiânica. O verso 21, eu amo a palavra, é dito a José que o nome dele já estava definido, era Jesus, e essa identidade era intrinsecamente ligada ao que ele faria, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Avança comigo para o capítulo 2, porque a palavra-chave do capítulo 2 é direção. Percebam alguns magos do Oriente, eles vão perceber uma estrela diferente, e assim ao perceber vão até Jerusalém. O texto diz que eles vieram do Oriente a Jerusalém, perguntam em Jerusalém aonde é nascido o rei dos judeus, porque eles viram uma estrela do Oriente e decidiram ir adorá-lo. Herodes manda chamar, então, uma vez que fica perturbado e toda Jerusalém com ele, ele manda convidar agora os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, eles consultam a palavra. Miqueias 5:2 dá o endereço. E por que esse capítulo tem por marca a direção? Porque em todo tempo o divino vai direcionando. Através da estrela eles chegam a Jerusalém, através da palavra eles vão para Belém, através da estrela eles chegam em Belém, e ao chegar em Belém adoram ao Senhor Jesus, e ao adorá-lo, a Bíblia diz no verso 12, que por divina revelação, o texto diz, em sonhos
fora dito para que eles não voltassem junto a Herodes para dar localização do menino. No verso 13 diz que um anjo do Senhor aparece para José em sonho. No verso de número 19, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece de novo a José em sonho, mandando ele para o Egito, porque Herodes mandou matar todos os meninos. E agora, depois que Herodes morre, depois que se passa, a Bíblia diz que agora é Arquelau, morto por Herodes, diz o verso 19. Num sonho, José no Egito, Deus vai dizer que ele pode voltar. Mas quando ele fica sabendo que Arquelau reinava na Judéia, diz o verso 22 do capítulo 2 de Mateus, de novo, ele é avisado em divina revelação para ir para a região da Galileia e se cumprir ali a profecia que diz que ele seria chamado Nazareno, porque ele foi para a cidade de Nazaré. Capítulo 2, em todo momento, Deus revela em sonho, Deus fala com José, Deus fala até com os magos do Oriente. Preste atenção nisso, magos do Oriente não sabem, vão para Jerusalém aprender com quem sabe ensina a quem não sabe, mas não se levanta para constatar o que diz saber, porque aquele que passa a saber vai à frente daquele que ensinou. Tu veio comigo? Não basta saber, sai da tua comodidade e haja como quem sabe. Alguém que não sabia está passando à sua frente, porque depois que passou a saber, se movimentou no saber que adquiriu. Foi comigo? Glória a Deus por isso. Bora para o capítulo 3. Porque se no capítulo de número 1 a palavra-chave é identidade, no capítulo de número 2 a palavra-chave é direção, no capítulo de número 3 a palavra-chave é preparo. A Bíblia vai dizer que agora João Batista, que pregava no deserto da Judéia acerca de arrependimento, é ele quem vai preparar o caminho do Senhor, como diz o verso número 3 do capítulo 3 de Mateus. E ele prepara de fato, de verdade, o próprio Jesus se submete ao batismo. E aí eu percebo que depois de 30 anos de preparação, a sua aparição é para descer. Tem gente que quer estactar ministério, mas não se prepara para isso. Deus já disse que vai fazer, Deus já disse o que tem com você, Deus já disse onde quer te levar, mas você não se prepara. João Batista preparou esse caminho. Tá vindo alguém aí depois de mim que é maior do que eu. Jesus, quando chega, se submete a esse batismo, porque ele sabia que era necessário para que se cumprisse a justiça, como ele vai dizer aqui no capítulo de número 3, exatamente quando João Batista resiste a batizá-lo, e ele vai dizer que isso seria necessário. Uma palavra por isso, porque quando ele vai falar isso para João Batista, que tenta aí resistir, glória a Jesus, eu estou no verso 15 do capítulo 3, simplesmente batismo acontece e a voz do alto corrobora. Este é. Olha esse pronome demonstrativo. Ele não fala você é. Em outro sinótico ele vai falar, em outro relato do evangelho. Mas aqui ele fala, este é o meu filho amado. Cuidado para você não se apresentar no tempo do preparo. Desce que o céu te apresenta. Avança comigo para o capítulo 4, porque no capítulo 4 a palavra-chave é chancela, autenticação. É aqui que a Bíblia diz que Jesus vai ser impelido pelo Espírito ao deserto, a fim de que ele fosse, de fato, tentado pelo diabo. Era necessário. Tem pessoas que querem ser promovidas, mas não suportam ser provadas. 40 dias, Satanás é astuto, espera esse momento de fragilidade para tentar Jesus, e ele vai propor que ele transformasse a pedra em pão. A proposta do cão sempre vai ser agirmos por necessidade, mas a proposta de Deus é descansarmos no propósito. Isso nos autenticará, é isso que vai trazer uma chancela ao seu ministério. Quem age por exibição vai deixar de viver o propósito. Deus nos convida para nos submetermos à sua vontade. E aí, ele vai tentar por 3 vezes e com a palavra. Essa é a autenticação que você precisa. Essa legitimidade pela palavra. Você consegue entender isso? É a partir daí que ele começa a pregar, depois que ele é servido no final do processo
pelos anjos, a Bíblia vai falar acerca disso. O glória a Jesus. No verso 11, o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e os serviram. O sonho do diabo é você prover com a força do seu braço que o céu já está preparando de maneira sobrenatural para você ser servido no final desse processo. A prova pode ser grande, mas o nível da honra vai ser muito maior. Deixa o teu ministério ser legitimado. Não desista em meio às intempéries. A batalha faz parte do período da autenticação. Quem não passa pela prova não recebe a honra que coaduna com seu comportamento em meio ao processo. Bora para o capítulo 5, porque a palavra-chave agora no 5, 6 e 7 é uma só. Código, segredo, chave, como você quiser. São os códigos do reino. Ele é rei. A Bíblia diz que no capítulo 4, verso 17, desde então começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, metanoia, mudança de mente. Ele está dizendo, parafraseando o texto de Mateus 4,17, quem quiser ter acesso ao meu reino vai ter que mudar a forma de pensar. Como eu devo pensar agora? Carla, traga a cultura do céu para a terra. Como, Senhor? E aí ele vai tornar claro para nós no sermão das bem-aventuranças. No capítulo de número 5, eu amo a palavra, ele quer tornar claro para nós o que é prioridade nesse código do reino, qual é a chave, qual é o segredo. E a Bíblia diz no verso 24, 23 e 24, quando você trouxer a tua oferta ao altar e ali lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro. Segredo, código, chave. Estou querendo fazer algumas coisas sem priorizar o que é importante para o reino. Muitos são os códigos, muitas são as chaves, mas onde ele usa essa palavra primeiro é relevante. Carlinha, primeiro reconciliação. Carla, tem muita gente querendo entregar, mas não entendeu que primeiro precisa reconciliar. Capítulo 6, vem comigo, porque é outro momento que ele vai usar essa expressão primeiro. É quando ele fala do verso 33, que você conhece de cor. Buscai primeiro. Essa é a chave, esse é o código do reino. Não é deixar para depois, não é procrastinar. Busca o reino primeiro e todas essas coisas que tem aí te importunado, te distraído, todas essas coisas que são essenciais, necessárias, Deus sabe o que você precisa, elas lhe serão acrescentadas. E no capítulo 7, de novo, essa expressão se apresenta. Agora no verso 5 do capítulo 7, onde é dito: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É código do reino, é chave do reino, que você primeiro trate com você acerca das suas mazelas, antes de querer se incomodar a ponto de julgar o outro. É o que o Senhor nos ensina com esse código do reino, no sermão das bem-aventuranças, onde tem muita coisa boa aqui para você meditar. Pois bem, capítulo 8, a palavra-chave é cura. Há pelo menos 35 curas registradas que Jesus tenha feito, fora as que não foram registradas. E no registro das curas, vale reparar o quanto Jesus era maravilhoso e não tinha dificuldade de tocar em classes menos favorecidas. A primeira cura registrada no capítulo 8 é acerca de um leproso que veio para adorá-lo. E o leproso vai dizer assim: se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E ele vai dizer: eu quero. E tocou no leproso. A marca de cura é toque. A marca do início da série de cura de Jesus é toque. Marca de discípulo é experimenta tocar, onde a maioria não quer tocar. O céu nos convida a fazer o caminho contrário da multidão. A multidão repele, bloqueia, exclui. Jesus toca. E através do toque, muita gente é curada. A sogra de Pedro, no verso 15, tocou-lhe na mão e ela foi curada. Receba o toque de Jesus aí, a você que precisa de cura. Avança comigo, capítulo de número 9.
A palavra-chave aqui que eu destaquei é movimento. Jesus não para, gente. Olha isso aqui. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou ali na cidade, na sua cidade. Verso 9, passando diante dali, chama Mateus e diz, segue-me. Mateus segue. No verso 10, ele já está na casa de Mateus. E aí, no verso 19, já se levanta seguindo ao pai Jairo, que pediu que ele fosse lá por conta da filha, que estava ali desacordada, que faleceu, segundo o relato do pai. Aí tem a interrupção da mulher do fluxo de sangue, dele sai virtude, e logo depois, no verso 23, ele chega à casa de Jairo. No verso 27, ele já está partindo dali para outro lugar. No verso 31, ele já está saindo para outro lugar. No verso 32, ele já está se retirando para outro lugar. É como se você dissesse, Carla, quer viver comigo? Tudo que eu tenho preparado para você é movimento. Deus não te chamou para água de poço, água parada, visão limitada. Deus te chamou para água de rio. É movimento. E cada obstáculo no movimento você vai passando por cima. Pode até doer, mas a sua visão vai ser ampliada e você vai viver em novidade de vida. Ah, pastora Carla, mas aí ele só tinha 3 anos e meio, sabia que iria para a cruz. E você sabe quanto tempo de vida você tem? Você não sabe quando ele vai te chamar. Então, enquanto ele não te chama, movimenta a sua vida pelo amor de Deus. A gente avança para o capítulo 10. E a palavra-chave no capítulo 10 é compartilhamento. A Bíblia diz, no verso 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder, aleluia, sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ele foi enviando lá, depois de relatar o nome dos discípulos, enviando os 12, ordenando como eles deveriam ir, compartilhando com eles o seu conhecimento acerca de como eles deveriam fazer, porque reino de Deus é compartilhamento. Você não pode pedir para Deus coisas profundas e inefáveis se você não tiver coragem de compartilhar com ninguém. Se enche, se enche, se enche, mas não compartilha, vai morrer inchado. Tudo aquilo que o céu te ensinar, abençoe alguém. Ninguém sabe tanto que não possa aprender mais e ninguém sabe tão pouco que não possa compartilhar alguma coisa boa com alguém. Vamos avançar. Capítulo de número 11. Você vem comigo? Palavra-chave, fruto. Sim, por que fruto? A Bíblia vai dizer que João Batista está preso e manda perguntar no verso 3. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? A resposta de Jesus é linda. É como se ele dissesse, conta dos meus frutos para ele, porque pelo fruto ele vai discernir que de fato eu sou a árvore, a videira verdadeira, aquele que haveria de fato de vir. E no verso de número 4, ele diz, ide anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. E ele descreve, os cegos veem, no verso 5, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o evangelho. Quer saber se é ele? Veja os frutos. Quer saber se você representa Jesus? Que os seus frutos possam falar por si. Avança comigo. Capítulo de número 12. Vamos lá? Palavra-chave. Confronto. Jesus quer deixar claro que ele é o Senhor do sábado. Estão reclamando que ele está curando no sábado. E aí eles confrontam dizendo, vem cá, eu quero saber o seguinte, no verso 11 ele diz, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Ao confronto. Por quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. E aí ele vai tornar claro que ele é o Senhor do sábado. Jesus é o teu sábado, é o teu descanso. Ele está dizendo para mim, para você, ele conhece a nossa estrutura. Eu amo a palavra de Deus, já passou Mateus 11, versos número 28 a 29, onde ele faz o convite, vinde a mim, você está cansado, está sobrecarregado, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso.
E ele vai dizendo, aqui debaixo da minha canga, debaixo do meu jugo, vem aprender comigo, eu sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso, ele é o Senhor do sábado. Capítulo 13 é o capítulo das parábolas. É quando ele já começa com a parábola do semeador, sobre os 4 tipos de solos que recebe a semente. Ele vai avançando com a parábola do trigo e do joio, utilizando-se de um recurso linguístico onde a ilustração de fatos do cotidiano facilitam para a compreensão de coisas espirituais. O que Jesus está nos ensinando é simplicidade. Carla, simplifique. Use elementos do cotidiano de alguém para tornar claro a essa pessoa o que ela precisa compreender acerca de verdades espirituais profundas demais. As metáforas são utilizadas, ou seja, as comparações, quando você consegue pegar algo que é claro para alguém e embutir dentro desse elemento uma verdade espiritual. Jesus era assim, lembra do Sermão das Bem-aventuranças? Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Olha que coisa linda como ele se utiliza desse recurso linguístico. Aqui na parábola ele conta uma história e logo depois percebe-se que ela é cheia de alimento e de chaves espirituais, de uma compreensão muito mais profunda a quem tiver aberto para entender. Bora para o capítulo 14. A palavra-chave aqui é multiplicação. Há uma multidão que o segue, uma preocupação em como alimentá-los. Jesus está dizendo para mim e para você, Carlinha, quem está disposto a me seguir não vai viver de escassez, porque eu sou o Deus que do pouco faço muito. Os pães e peixes na mão de quem entregou era pouco, mas na mão de Jesus é um convite a viver multiplicação. Para de reter. O que for necessário entregar, entrega. Na tua mão é pouco, mas na mão de Jesus é banquete preparado para a glória de Deus. Bom, a gente avança para o capítulo número 15. E a palavra-chave aqui é repreensão. Uma repreensão aqui para esse povo, no verso 8, quando ele corrobora diante dos fariseus o que disse Isaías por intermédio de Deus, ou Deus disse por intermédio de Isaías: esse povo honra-me com os lábios, no verso 8, mas o coração está longe de mim. Essa repreensão é corroborada com a passagem da mulher sirofenícia, chamada cananeia, que mesmo não tendo uma nacionalidade judia, uma nacionalidade israelita, ela consegue discernir que ele era o filho de Davi. Ela consegue discernir o que os escribas não discerniam. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O silêncio de Jesus não impediu, a fala dos discípulos não impediu, dizer que ele veio só para as ovelhas de Israel não o impediu, dizer que não podia tirar da mesa e deitar aos cachorrinhos não a impediu. Ela estava determinada e ela acreditava que ele podia curar, sarar, libertar a filha dela. E aí, Jesus se admira com a fé dessa mulher. Então, de um lado, repreensão aos fariseus, e do outro, alguém que não conhecia a lei como os fariseus conheciam, mas acreditava no Messias que eles recusaram-se a acreditar. Bora para o capítulo 16, cuja palavra-chave é conscientização. Essa palavra-chave é maravilhosa, já vista que é aqui que Jesus vai perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles vão dizer, uns dizem João Batista, outro Elias, mas aí ele pergunta: e vós? Quem dizes que eu sou? Uma revelação aqui a Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a pergunta aqui que não quer calar, por isso conscientização é a palavra-chave, é essa: você sabe quem ele é? Há quem queira viver o que ele faz, sem contudo se interessar em quem ele é. E ele está tornando claro quem ele é. Ele fala para Simão: não foi carne nem sangue que te revelou. Te digo que você é pedra, pedrinha, pequena, mas é sobre essa pedra, a saber, em Jesus, que a igreja seria edificada. E as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. Essa conscientização vai além, fala acerca das chaves do reino, de tudo que é ligado no céu, e tudo que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu, provando essa conexão da terra com o céu, por intermédio de quem ele é. E sabe, você diga, pastora Carla, meu problema é que Deus não está fazendo, eu estou preocupada com como ele vai fazer. Eu te digo assim, você não tem problema de como, você tem problema de quem, porque se soubesse quem ele é, acreditaria no que ele fala e obedeceria o que ele manda. Quem ele é? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bora prosseguir. Capítulo de número 17. Palavra-chave aqui é constrangimento. Sim, há a transfiguração que é poderosíssima, né? Pedro quer fazer ali uma tenda para Moisés, Jesus e Elias, mas quando ele percebe que é uma nuvem luminosa o cobrindo, dela sai uma voz testificando o que fora dito no batismo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, com o acréscimo de um verbo, escutai-o. Logo ele temeu, logo ele ficou temeroso, caíram sobre o seu rosto e Jesus fala: levanta. Que constrangimento, levanta. Mas o constrangimento ápice não é esse, é quando um pai traz o seu filho a Jesus para curá-lo. E ele diz, dependendo da versão que você utiliza, que ele era lunático, sofria muito, por muitas vezes caía no fogo, muitas vezes na água. Mas o constrangimento é que esse pai diz: eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus fica indignado. Na hora, ele diz: ó geração incrédula. Estou em Mateus capítulo 17, verso 17. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Me traz o menino aqui. Repreendeu Jesus o demônio, que saiu. Desde aquela hora, o menino sarou. Os discípulos ficaram constrangidos. A palavra-chave é constrangimento. E eles foram perguntar: por que a gente não pôde expulsar? Aí Jesus vai responder o que é chave para nós. Por favor, ele vai dizer assim: por causa da vossa pequena fé. Eu estou dizendo, se você tiver fé com o tamanho, como um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte: passa daqui para colar. E ele há de passar. Nada vos será impossível. Então, primeira coisa, falta-lhe fé. Então, como é que se faz para acessar para poder desfazer ou não deixar-se ser governado pela incredulidade? Aí ele vai dar o segundo toque no verso 21. Mas esta caixa de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Há quanto tempo tu não jejua? Há quanto tempo que você não exercita a sua fé? Há quanto tempo você não aciona diante de Deus uma vida de oração? É o convite de Deus para nós, para que não sejamos constrangidos, no nome de Jesus, tá? Se permita orar, jejuar e, sobretudo, acreditar no poder desse Deus que você e eu servimos. Vamos para o capítulo 18. Palavra-chave é perdão. E essa palavra-chave já começa aí com o Senhor nos convidando para que possamos perdoar. Pedro pergunta para Jesus no verso 21, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus vai dizer, não, peraí, até 70 vezes 7. Você está contando? Desiste de contar. Tem que perdoar. E ele culmina em algo muito pior quando ele fala no verso 35. Depois de contar uma parábola de um servo mau que recebeu um grande perdão do rei, mas não conseguiu perdoar uma pequena dívida de quem ele devia. Nós queremos a misericórdia do alto, mas não oferecemos a misericórdia a alguém. E a palavra a ele, assim como a nós, no verso 35, é essa. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Ele foi entregue a atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então que não seja 2 pesos e nem 2 medidas. Recebeu perdão, entrega perdão no nome de Jesus. Partiu? Capítulo 19. Palavra-chave aqui é renúncia. Vai ficar gravado, você vai poder
ouvir, ver e rever e poder pegar cada palavra-chave, tá? Quando eu falo acerca de renúncia, nesse capítulo número 19, a Bíblia vai dizer, uma palavra, meu Deus do céu, acerca do jovem rico, que aborda Jesus dizendo, ó bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus já conhece o religioso de longe, por que me chamas de bom? Só um que é bom, e é Deus que está no céu. A pergunta é, cumpre os mandamentos? Ele vai dizer que cumpre todos que foram citados. Jesus, de repente, decide dizer a ele o seguinte, a palavra de Jesus para ele, verso 21. Se quiseres ser perfeito, vai lá e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, vem e segue-me. Só que ele ouve essa palavra e se entristece, porque ele tinha muitos bens. Tem gente que faz muito, mas renuncia a nada. Não é sobre o que você tem a capacidade de fazer ou saber, mas é o quanto você está disposto a renunciar para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus 16, 24 vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem muita gente que quer, mas na hora de negar-se a si mesmo, acaba desistindo do processo. Que não seja assim comigo nem com você, que aprendamos a renunciar. Bora para o capítulo 20. A palavra-chave aqui é humildade. É tanta coisa boa, meu Deus, que tem até que escolher. Quando eu falo acerca de humildade, é justamente porque a mãe dos filhos de Zebedeu, Marcos vai dizer que foram os dois próprios, né? Elas vão até Jesus e vão pedir para que eles se assentem uma à direita e outra à esquerda dele. Tem gente pedindo que não tem condições de bancar. Jesus vai responder, vocês não estão sabendo o que vocês vão pedir, não. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Não, vocês vão até beber o que eu vou fazer, beber. Mas o lugar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim decidir, é o meu Pai que decide. Cuidado para que a sua falta de humildade não te faça requerer o que você não tem estrutura para suportar. E aí o Eterno vai tratar com eles e vai dizer no verso 26, todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Olha o que ele vai dizer acerca dele mesmo. Verso 28. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Tão menos, bem menos, a humildade nos mandou lembrança. Vamos para o capítulo 21. Capítulo 21, a palavra-chave aqui é discernimento. Por que discernimento? A Bíblia vai dizer, dentro desse contexto, que Jesus vai adentrar Jerusalém numa entrada triunfal. Quando ele entra, Osana, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Só que ele consegue sair do cenário dessa exaltação para discernir a necessidade de descer para uma limpeza, para uma purificação do templo. O mesmo que entra debaixo de Osana é o mesmo que no verso 12 entra no templo, expulsa os cambistas, os que vendiam e compravam no templo. Ele vai derrubando a mesa, as cadeiras. Ele vai dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Você precisa discernir o tempo de uma postura da entrada triunfal e o tempo de você ser enérgica, de ter uma postura radical acerca do que é inegociável. E sabe o que é mais lindo? É que nas escrituras, olha só isso, ele sai da posição da limpeza do templo, minha casa será chamada casa de oração, e no verso 14 a Bíblia diz que foram ter com eles ao templo cegos e coxos e o curou. A limpeza de Jesus não repele quem precisa. O discernimento da hora de agir não faz negociar a identidade que você tem diante de quem precisa. Ninguém fica com medo ou assustado, mas reconhece o que fora feito precisava ser feito e nós reconhecemos a sua autoridade. O coxo vai, o cego vai e a cura acontece. Então discirna o tempo de cada papel de Deus na sua vida. Aprenda a discernir. Vai ter dia que é de entrada triunfal, mas vai ter hora que é de ser enérgica. Limpeza do templo, não concordo com isso. Vai ter tempo que vai ser o que foi chamado para curar. E quem precisar vir a você, virá.
porque vai reconhecer que a sua postura foi necessária. Pois bem, vamos ao capítulo 22, caminhando para o final no tempo recorde de um panorama do Evangelho segundo escreveu Mateus. Bora lá? Palavra-chave: amor. Por que amor? Começa com a parábola das bodas. Chamou quem era digno aparentemente da festa, esses o recusaram, o convite dessa boda preparada. O verso de número 5 diz que eles não fizeram caso, cada um foi para o seu campo, o outro para o seu negócio, e outros até apoderaram-se dos servos, ultrajaram e mataram, reporte ao que fizeram com os profetas quando foram convidados para essa boda, nessa representatividade do que o céu tem a oferecer desse banquete do rei. E aí a Bíblia vai dizer que é uma resposta acerca disso, mas que na sequência, verso 8, será dito que esses convidados não eram dignos. Então começaram a convidar para a boda todos que encontraram, e saíram pelos caminhos, juntaram todos que encontraram, a festa ficou cheia e o dono da festa saiu observar. E ele observa entre os tais alguém que não está trajado com veste nupcial. O pano de fundo desse contexto histórico é entender que quem convida para o banquete fornece o traje adequado para tal. Cuidado para não desonrar duas vezes o banquete preparado. Primeiro, porque você não merecia estar lá, mas a graça te alcançou. Mas segundo, é que uma vez a graça tendo te alcançado, você não veste a vestimenta. Você não respeita o código de acesso que lhe fora dado. Ai, meu Deus, isso é muito forte. Tem gente que recebeu perdão e acessou o ambiente de honra, mas não honrou o ambiente de honra quando continuou vestindo vestes que lhe reportavam ao pecado. Deus nunca vai te chamar para uma festa que Ele mesmo não providencie a veste da graça, da misericórdia, da justiça. Observa se você está honrando a honra que lhe fora dada para que não seja expulso do ambiente de honra que lhe deram acesso. Esse capítulo tem por base amor, porque quando tentaram pegar Jesus aí, a Bíblia vai dizer, os fariseus tentaram aí interrogar, experimentar, perguntaram qual era o grande mandamento. E ele respondeu: o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Aí ele já deu logo de lambuja o segundo. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A base da nossa vida com Deus é o amor. Não só a Ele, mas ao nosso próximo. Porque é impossível dizer que ama a Deus que você não vê, se não amar o teu próximo que você vê. Bora avançar? Porque eu tenho que terminar. É o capítulo 23 agora, e a palavra-chave é alerta. Aqui um alerta acerca dos fariseus. O convite é esse, verso 3. Observa, pois, e pratica tudo o que eles falam, mas não proceda em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Que vergonha. Olha o alerta. Tem gente que prega bonito, mas vive feio. Não reproduza o comportamento dos tais. Gente, o verso 15 é muito emblemático. Olha o que eles fazem. Ai de vós, dá 8 ais para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, verso de número 15. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, uma nova alma, para ganhar uma alma, e depois de ter feito, fazes filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você se esforça para ganhar uma alma para Jesus, mas quando ela vem para o teu convívio, o teu mau exemplo é tão terrível que tu desvia essa pessoa 2 vezes mais. Meu Deus. Alerta. Cuidado para você não repetir os ensinamentos dos fariseus. Ou melhor, o comportamento dos fariseus. Bora para o capítulo de número 24. A palavra-chave aqui é vigilância. A parábola, na verdade, o capítulo de número 24 é voltado, assim como o capítulo 25, o primeiro 24, para o sermão escatológico. Há muitas marcas e características e sinais para os últimos tempos.
Mas a palavra-chave é vigilância. Porque no verso 42 ele está tratando do que ele quer dizer. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. No capítulo 26 ele começa com a parábola dos 10 virgens, das 10 virgens. Onde uma vez mais, no verso 13, ele diz isso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O convite de Deus é esse. Vigia, tanto no capítulo 24 como no capítulo 25. Princípio das dores, olha os sinais que antecedem a vinda. Vigia, esteja preparado. Ele vem como ladrão para quem não se prepara. Mas para quem se prepara não será pego de surpresa. Porque o convite de Deus também para você é colocar a nossa vida em ordem, é vivermos como se ele fosse voltar hoje. Você entende? E se ele voltar agora, você está preparado? Capítulo 26. A palavra-chave aqui é submissão. É aquele episódio de Getsemane onde ele vive um fenômeno chamado hematidrose, tamanha angústia que chega a suar gotas de sangue. O pedido para os 3 do seu círculo íntimo para vigiar com ele, eles dormem. Mas a palavra-chave é submissão, porque a oração dele para o Pai é essa: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele mostra para mim e para você o lado do homem, mas ele também nos ensina que, a despeito da dor, nós devemos nos submeter ao que o céu tem, quando ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Pela segunda vez, no verso 42, ele fala: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça a sua vontade. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, as batalhas, as lutas, as guerras, as angústias, mas você confia. Confia que o que Deus tem para você é muito maior e melhor, que a dor da cruz não se compara com a honra, com a glória da ressurreição. Pois bem, enquanto que no Sermão das Bem-aventuranças a palavra-chave é uma só, código, de igual forma, capítulo 24 e 25, a palavra é uma só, vigilância, tá bom? Aqui no capítulo 26 é submissão, o que nos convida agora para o capítulo 27. Nesse capítulo 27 a palavra-chave é testificação. Por quê? Nosso Senhor vai ser levado à cruz do Calvário, passando por situações terríveis, de zombaria, de torturas, por causa de mim e de você, porque ele decidiu carregar o nosso pecado. Deuses com D minúsculo querem subir, mas ele com D maiúsculo decidiu descer. E o que testifica que esse sacrifício foi aceito? Primeiro, a ressurreição. Mas olha como os sinais também vão testificar isso. O verso 51 do capítulo 27 diz: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de baixo para cima? Não, de cima para baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Gente do céu, é muita coisa boa. O verso 54, a Bíblia vai dizer que centuriões que guardavam a Jesus vendo o terremoto, as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, olha a testificação aí, ó, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então não espere morrer para reconhecer que ele é o Cristo. Oh Deus, que você não espere se perder para reconhecer quem ele é, que você não espere morrer. Prova, experimenta. Jesus vive. Eu dei um aconselhamento hoje pastoral e eu disse, prova, ele está vivo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com Deus. Ele tem ouvido e ouve, ele tem boca e fala, ele tem olho e vê. Eu desafiei esse alguém dizendo, chama ele para um relacionamento. Não procure só porque precisa. Como se ele fosse o gênio da lâmpada que você esfrega e ele aparece para dar o que você quer. Se relacione com ele, ame-o, tenha com ele intimidade, ele é amigo. E carregou nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário de maneira vicária, saber, substitutiva, por causa de mim e de você.
que nos leva ao último capítulo, encerrando a nossa jornada de hoje, capítulo 28. Palavra-chave não podia ser outra: ressurreição. Maria Madalena e Maria, que por conta dos outros relatos, especial Marcos vai dizer que ela era mãe de Tiago e de José, elas vão ao templo, ou melhor, elas vão ao túmulo. E a Bíblia diz que chegando lá, o anjo disse às mulheres no verso 5: não tenhas medo, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. O verso 6, um dos versículos mais lindos da Bíblia: ele não está aqui, porque já ressuscitou. A notícia é dada a quem chega primeiro, a quem busca, a quem está de prontidão, a quem se prepara. Todos vão ser alcançados por essa mensagem, por essa palavra. Mas coisa boa é acreditar que vai acontecer e poder testemunhar isso. A Bíblia diz que elas saem dali, depois do anjo dizer que elas deveriam dizer aos discípulos. Elas saem dali apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria. Correram para anunciar aos discípulos, indo elas, eis que Jesus, é ele, ressurreto. É ele. Sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando, abraçam seus pés, adoram. E ele diz: não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Ele está vivo. Ele está vivo. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Eu não sei o que tem te entristecido e tem te feito pensar que essa história vai terminar assim, com cheiro de morte. Erebaiaçai. Quiçá, como os discípulos do caminho de Emaús, você está andando desistente, desanimado, distante. É que ela vai. Sem gozar do que está acontecendo em Jerusalém. Sem acreditar que ele está vivo. Fora dito aos discípulos, fora corroborado até pelos guardas que foram simplesmente pagos para mentir. Mas nada pode abafar a maior e melhor notícia de todos os tempos. Ele vive. O túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Ele deixou um recado que eu quero passar para você para concluir essa live. O recado é esse. O texto diz, no verso 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que eu faço, Senhor? Verso 19, Carla, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, ou seja, sepultamento do velho homem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o nascimento de uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Nascemos de novo. E que mais, Senhor, eu devo fazer? Carla, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que eu vou ensinar, Senhor? Carla, a cerne do ensino é o que eu mandei fazer. A chave que você precisa, a vida na tua vida, é obedecer o que Jesus mandou fazer. A Bíblia toda é banquete, mas aqui, ó, a cerne dela é a ordem de Jesus. Me desafiaram por esses dias numa ministração, uma senhora de 80 anos, pensa uma mulher de Deus, e ela dizia, pregando do altar, você consegue dizer de cor 10 ordens de Jesus? O que Jesus mandou a gente fazer? A gente já falou de algumas aqui. Foi ele que disse, buscar o reino de Deus e a justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Foi ele que disse, ei, tira a trave do teu olho primeiro do teu, depois do outro. Quais são os mandamentos de Jesus? Você consegue citar 10 de cabeça? Já viu aquelas Bíblias que marcam as palavras de Jesus? Leia. Quais são as ordens explícitas? Amarás a teu Deus, corpo
alma, ou melhor, alma, mente, coração. Ama o teu próximo. Perdoe. Quais são as ordens explícitas de Jesus? Discípulo de verdade obedece ordens de Jesus. Você sabe salmo de cor, mas não conhece a ordem de Jesus? Não pode ser chamado discípulo, porque o texto está dizendo: quer formar discípulo? Ensina a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E, Senhor, qual é a garantia que eu tenho? Carlinha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cadê você que chegou nessa live angustiado, em batalha, em guerra? Eu passei por 28 capítulos só para provar a você que ele vive, que ele reina e que vale a pena obedecer o seu mandar. Você está afastado de Jesus? Volta para ele hoje. Eu quero orar por você agora, entregando a tua vida diante do altar do Senhor. Se o desejo da tua alma é se aliançar com essa palavra, se posicionando diante de Jesus, digite aí nos comentários em 2 palavras apenas: eu quero, eu quero, eu quero. E nós vamos orar agora. Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos gratos pela oportunidade de falarmos acerca da tua palavra, Bíblia pela Bíblia. O que fizemos aqui se não ler a tua palavra? Ela nos traz vida. Ele é barabaiaçai. Que por intermédio das Sagradas Escrituras, esse meu irmão, essa minha irmã que me ouve, que me assiste, possa, Senhor, amar a tua palavra e obedecer os teus mandamentos. Como obedecer o que não se discerne? Como obedecer o que não se mergulha? Se revela para ele, se revela para ela, glorifica o teu nome, mais de ti, menos de nós. É tudo que te pedimos, crendo, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês e até a próxima, querendo Deus que saia já com o Evangelho segundo escreveu Marcos, para a glória de Deus. Paz e até a próxima. Tchau, tchau.